A paz do Senhor Jesus, começa mais um programa Voz da Assembleia de Deus. Nosso programa passado, nós trouxemos um dinossauro da comunicação, que é um arquivo vivo, o pastor Samuel, que conhece tudo sobre comunicação desde o início, e é a história da igreja. A história passada e agora estamos na história presente. Não tão passada, porque ele continua, né? E nós estamos com alguém que aprendeu aos pés de Samuel, como Paulo aos pés de Gamaliel. E hoje eu trago para você o nosso diretor de comunicação, o pastor Wesley Romeu. Gente, é muito chique entrevistar o diretor. A paz do Senhor, Paz do Wesley. Senhor Zenir, paz do Senhor todos os nossos amigos, ouvintes e telespectadores da nossa Me diz uma coisa. Eu tenho fotos do Wesley no início da rádio, aquele bebezinho, parecia um pontinho vermelho nas nossas festas, ainda criança. Você, daquele tempo, você queria trabalhar com comunicação ou era só um oba-oba? Não, eu acho que era só era o gordinho o pessoal me chamava, né, É, é muito legal. não, Euzinho, não, naquele tempo, a gente, eu acho que como todo jovem da igreja e tudo, a gente gostava de estar dentro, participando, tinha as caravanas, né, que era É feito, top demais. mas não, eu nunca pensei em trabalhar na rádio. Ou ir na TV, nunca pensei, eu vou mentir para ti não. E como é que aconteceu isso? Porque hoje você é nosso pastor aqui na comunicação e, diga-se de passagem, sem enfeitar louros nem nada, muito bom, que você tem a paciência de Jó. Eu fico impressionada com o teu grau de paciência, Amém. de ouvir todo mundo, cada um com problema. Eu mesmo todo dia estou com um, todo dia mesmo, quando eu digo todo dia, eu mando mensagem para ele: "Não dá certo, não dá, não sei o quê", e ele consegue ver, visualizar, ouvir, vai dar certo, está Vai dar tudo tudo bem. certo. Me conte como é que você tem essa paciência toda como pastor e como aconteceu o chamado para o Wesley vir para a comunicação. Quando eu digo chamado, é porque a comunicação é um ministério. É um Nós mistério. temos hoje a maior missionária da Assembleia de Deus, que é a rádio, e agora também a TV. Como aconteceu esse chamado para ti? Então, realmente é um chamado, é um ministério. Eu acompanho vocês desde o início praticamente, né, a gente vê a rádio. Eu lembro, como a gente gosta de brincar, tu é a mãe da rádio, né, o pastor Daniel, o Elton, vocês são ali os criadores, mas tem uma história que é interessante. Eu lembro que quando foi colocar no ar a primeira vez, lá na 105, não foi isso? Foi. Estava se precisando, naquele tempo era CD. Nós tínhamos voltado de Camboriú, e eu tinha um CD que eu emprestei para a rádio naquele tempo, que era um CD chamado Canta Rio. Era um evento que tinha no Rio de Janeiro, Vários cantores, né? vários cantores. E eu lembro que eu emprestei esse CD e o pessoal gostou muito, porque era um CD que não era só um cantor só. Então os locutores achavam bom, o operador, porque botava e o CD rodava, rodava. Foi uma das primeiras experiências assim que a gente teve. E respondendo a tua pergunta, eu nunca me imaginei trabalhando na rádio. Nunca busquei, nunca fui atrás. E no ano de, deixa eu me lembrar, mas se não me falha, em 2013, 2013. Faz 10 anos, É, foi 13 anos. 2012, eu fui fui lá no gabinete pastoral, conversar com o pastor Raul. Nesse tempo eu estava trabalhando Por que com. tu não chama tio Raul? Eu, se ele fosse meu tio, eu só falar tio Raul, tio É, Raul. Tu eu não chama mais chamo, do na Raul. intimidade eu Ah, chamo de não, não, eu tio. falava era assim toda a É, vida. Eu é, ia achar muito chique. é chique. Eu chamo, eu sei, acho que eu costumo, né? Chamar o pastor, mas é o tio Raul. E aí, quando eu fui conversar com ele, eu estava trabalhando nessa época com a representação, eu tinha uma representação, e também trabalhava na área da imobiliária, de imóveis, né? Então, estava mexendo. E eu tinha ido conversar com ele algumas coisas, não lembro bem, falar com ele, coisas pastorais mesmo. E aí, quando a gente estava saindo, já foi rápido, já foi.
um dia próximo já do meio-dia, ele já estava saindo, aí a gente conversou rápido. Aí descendo, ele me disse assim, a gente estava descendo, ele disse, Fez, o ano que vem teu pai vai voltar para a rádio. Então era 2013, se não me engano, que o pai voltaria, né? E eu queria que tu fosse ajudar ele. E eu disse na hora, eu disse, não, eu não vim aqui nem lhe pedir nada Nem quero. e nem quero, eu estou trabalhando, tem isso assim, assim. Ele, não, mas eu sinto que é para tu ir para lá, eu quero que você vá para lá. E isso a gente conversou mais ou menos em novembro, dezembro, e também passou. Eu digo, bom, deixei. Aí quando foi fevereiro, que o pai veio, ele assumiu do pastor Jocely, né? Pastor Jocely tinha sido diretor. E aí, quando foi chegando o período dele assumir, ele me chamou e disse: Olha, tu vai para a rádio comigo, ajudar lá. Eu, tá bom. E eu vim. Eu lembro que eu vinha, ficava meio período, ficava um pouquinho pela manhã, ou às vezes ficava um pouquinho à tarde e ia cuidar das minhas coisas. E foi acontecendo de eu ir ficando. Por isso que eu digo, e eu acredito no que você fala, que é um ministério, porque Deus foi tirando as outras coisas, né? E eu fui ficando, de sorte que eu fiquei integralmente aqui, nesse período E todo. vamos falar o seguinte, quando você veio para ficar e findou ficando, a rádio tinha sérios problemas, porque nós éramos AM. A AM era terrível. A gente só era ouvido no interior, aqui dentro da cidade mesmo, era difícil. As pessoas faziam comercial por piedade, porque Isso. conhecia a gente. Não, vou fazer para te ajudar. Meu Deus, era melhor dar uma facada do que dizer vou fazer para te Vou fazer para ajudar, te né? ajudar. E você chegou nesse período que a gente dependia praticamente 100% do Tempo Central para cobrir as despesas da rádio, o Tempo Central bancava, e você foi mudando e Deus aproveitou para nos mudar para a FM. Como foi essa transição e como isso bateu na cabeça do Esta? Realmente, eu vim do, vamos, como se fala, vim do setor privado, né? E a gente chega aqui, quando eu cheguei aqui era AM, a TV analógica. é, E eu falei que o pai dele era dinossauro da Era comunicação, dinossauro. A imagina ele. AM, gente, é engraçado demais. A gente tentava sintonizar, tentava organizar e aquela coisa. Mas a gente tinha e ouvia os frutos também, né? Porque mesmo ela sendo AM, ela chegava muito longe. E naquele tempo não tinha tanta interferência como tem hoje. Hoje praticamente não existe mais rádios AMs no Brasil. E tudo feito com muita boa vontade, mas sem métodos definidos. Eu digo com boa vontade porque um grande exemplo que a gente tem disso é você, que sempre lutou para estar aqui, sempre trabalhou aqui. É, a gente sabe da tua história, né? Muitas vezes sempre investindo do teu mesmo para estar, para fazer. Então, é um ministério que eu olho para ti e vejo que isso é um ministério. E quando a gente chegou, era esse momento de muita dificuldade. Eu olhei e digo, meu Deus do céu, o que O que eu vim fazer o aqui? que é que eu estou O fazendo que é que eu aqui? estou fazendo Como aqui? diriam os antigos, onde amarrei minha burra. E o primeiro momento quando a gente chega é aquilo, é de você ir fazendo, tentar fazer, ver o que está sendo feito e tentar continuar naquele barco. Eu lembro, Zeni, que a gente chegava, ia visitar empresários, clientes, e as pessoas diziam, não quero, não dá resultado, não dá, não sei o quê. E nisso a gente foi se arrastando, né? Quando a gente conseguiu um comercialzinho de R$ 300, de É, R$ 200, meu Deus, que alegria. hoje tem um irmão que tem raiva de mim. Eu acho que ele já me perdoou, porque quando nós compramos a AM, eu falei: olha, você pode sintonizar no seu carro a AM, Aham. se você não sintonizar, troque de carro, com o seu carro que não Seu carro presta. que não presta. O irmão ficou muito bravo Ficou comigo. bravo, mas já perdoou já. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande de caixa, nós éramos 100% praticamente, 98% dependente de todo o recurso da igreja
para tudo, para pagar funcionários, para investir. E não é barato. Rádio e TV não é barato. Né? E a gente sempre no foco. Tinha muitas propostas de ter programações não evangélicas, ter coisas assim, mas o foco da rádio e da igreja sempre foi uma rádio 100% evangélica, uma programação que leve esse mundo. E nós fomos trabalhando. Veio vivendo um dia após o outro, com muita luta, tentando melhorar, tentando organizar, até que saiu o tão sonhado FM, em 2015, não foi? Eita Não, alegria, moço. Alegria 2018. Foi um dia desse. Foi um dia desse. Olha, então de 2013 até 2018. 5 anos de 5 Pindaíba. anos de Pindaíba na luta. Quando nós chegamos em 2018 foi aquele vislumbre. Né? Graças a Deus, colocamos no ar a rádio, o FM, com um equipamento, todo equipamento novos. Saímos daqueles equipamentos antigos, transmissor Tem museu novo. disso? Temos, nós vamos organizar. Como A que gente é o tem museu? as Tem coisas as coisas, mas tá não tem que fazer guardadas, museu, não né? está no museu ainda, mas eu tenho a vontade da gente organizar ainda Samuel, uma não sala. vamos te colocar no museu, viu? Não vamos. E aí, quando nós entramos em 2018, que a gente foi para a FM, aí o primeiro impacto foi muito bom, né? A audiência na cidade, aquela coisa toda. E o que aconteceu? Eu lembro que eu fui visitar clientes também. Eu fui visitar anunciantes. E aí, quando eu cheguei, a pessoa disse para mim a mesma coisa. Disse, não dá resultado. Aí foi onde a ficha caiu. Eu entendi que não era só você ter equipamentos, mas você tinha que começar a melhorar o que você tinha. E nós começamos a trabalhar nisso. Eu acho interessante esse negócio, começamos a trabalhar, que você conseguiu pegar um povo cru, que vinha de AM. Na realidade, ninguém era locutor profissional. Era todo mundo crente que veio para aqui para fazer programa, para fazer locução, né? Uns acham que a voz dele é a coisa mais linda, fala, não toca nem um hino. E aí você conseguiu trazer pessoas profissionais para fazer curso com essas Isso. pessoas, para mostrar o que era ser locutor. E geralmente, diga-se de passagem, na igreja, nós optamos por pegar gente da igreja para treinar o povo para fazer algo. Você não faz isso. Você pega profissional no ramo para treinar dentro daquilo que você quer. Agora, Wesley, quando você chegou, a equipe mesmo crua, não parecia que a gente tinha mais amor? Parece que a gente era mais unido, parece que a gente dava mais o sangue. Eu estou preocupada, parece que nós estamos virando profissional. Quando eu cheguei, o mais cru era eu. Porque quando eu cheguei, vocês já tinham aí no mínimo 10 anos de rádio, cada um estava aqui, né? O que tinha menos tinha 4, 5 anos que estava por aqui. Então, quando eu cheguei, o mais cru era eu. E eu cheguei entendendo assim, que eu não sabia de nada. Mas, como tudo que a gente vai se dispondo a fazer, eu entendi que a gente tem que ser aberto a ouvir, a gente tem que ser aberto a aprender. E eu me dispus a aprender. E eu lembro que eu via muitas coisas e pessoas que diziam, até pessoas que andaram por aqui, que diziam, não, tem que tirar todo mundo, tem que botar novos. Aí eu digo, não, eu não acredito. Porque, em primeiro lugar, como eu sempre falo, e você sabe, a gente fala sempre aqui nas reuniões, aqui é uma igreja. Então, o principal a gente já tinha. Pessoas crentes que tinham o amor de Deus e que queriam transmitir o evangelho. Então, essa era a principal coisa. A gente ter pessoas comprometidas com o evangelho, com o reino de Jesus. Então, se eu já tenho isso, o outro é o secundário, que é o quê? É a gente trabalhar essa pessoa, ensinar as técnicas para essas pessoas. E foi onde a gente começou a trabalhar. Começamos a ir atrás de cursos,
começamos a organizar a nossa parte técnica, questão do software que a gente usa ali, né, do sistema, de equipamentos, de tudo, padronizar, mostrar como se tem que fazer, escutar outras rádios e dizer, olha, gente, assim dá certo, entendeu? Mostrar que cada um tem um diferencial, cada um tem a sua peculiaridade. E é o interessante, Azeni, que todos têm audiência, né? Não tem. Uma vez me perguntaram qual é o melhor programa da rádio. São todos, porque cada hora que você ouvir, você vai ouvir um programa diferente, uma mensagem gostosa, uma música para aquele momento. Então, a gente começou a trabalhar em cima disso, e organizar essa grade e organizar as pessoas. E isso começou a dar certo, começou a dar resultado. Você começou a ver que o resultado, a interação dos ouvintes, as pessoas começaram a gostar, começaram a falar bem da gente. Olha o diferencial, né? É Então porque isso foi antigamente, todo mundo tocava toda coisa, tocava toda entendeu? coisa. Não, mas aí foi fazendo a diferença dos hinos de cada programa, Sim. do estilo de cada programa. Eu lembro que no início, ainda na 105, eu fazia um programa romântico, Uhum. né, Puro Amor. Nesse programa só tocava hino romântico, Só. claro. E aí, meio-dia, pediram para o pastor Daniel Vieira, toca o hino. Era palavra de fé o programa dele. Toca o hino Presente de Deus, parece. Ele disse, rapaz, pede esse hino de noite, que agora não é hora de Já tocar essas agora não é coisas. hora disso não, né? Eu amava o pastor Daniel nesse sentido, que ele não misturava, mas ele não misturava. Mas os outros programas todos misturavam, entendeu? Eu achei engraçado que eu lembro que a gente tocava aqui um cantor que eu até brinquei uma vez na reunião e digo, gente, vocês estão contratados desse cantor? Porque só toca ele o dia todo. Então, assim, uma das coisas também que a gente foi trabalhar foi isso, de organizar a parte musical, a grade, né? E quando a gente começou, na época, convidei a Carla Caroline, ela trabalhava em outra empresa, e eu digo, vem me ajudar aqui. Não, mas eu digo, não, mas tu vem em alguns horários, vê o horário que tu pode. E aí ela veio, foi começando a organizar, mexer e tudo, e ela foi ficando. E graças a Deus hoje ela está conosco. E ela conseguiu entender, a gente conseguiu junto trabalhar, e ela entender a dinâmica de cada programa. E a essência de cada, E a essência de cada locutor, o que é que dá locutor, certo. o que é que dá certo em cada um, e o que dá certo com o ouvinte. E quando isso mudou, uma coisa que eu sempre digo, Zeni, que eu acho bom frisar, é que a mesma equipe que praticamente, quando eu cheguei, estava, 90% ela continua. Alguns, nós tivemos a infelicidade de alguns que já não estão mais entre nós, que saíram, né? Saudoso Carlitos Santos, que já está com o Senhor. Teve algumas outras pessoas que mudaram, mas a equipe, se você pega o grosso, são as mesmas pessoas. Quem estava no começo continua, Que né? estava no começo e continua. Então, é aquilo que eu falo. As mesmas pessoas comprometidas, as mesmas pessoas comprometidas com o Evangelho, com Jesus, estão aqui. Aprenderam a técnica, aprenderam como fazer. E hoje, graças a Deus... E a gente finda tendo o sobrenome de locutor de rádio, né? Por exemplo, eu sou líder de missão, mas eu chego nas congregações no culto de missão para pregar, e o irmão me apresenta como locutora da rádio. Exatamente. E não fala que eu sou líder de missão. Não. Eu fui para pregar no culto e ele me chama de a locutora da rádio. Da rádio. Aí todo mundo depois quer foto, quer autógrafo, não da líder de missão, mas da locutora da rádio. A gente ficando famoso. Fica famoso. Os locutores. E hoje, graças a Deus, a nossa rádio, nós somos, para a glória do nome do Senhor Jesus, Imperatriz. Nós estamos em primeiro lugar na questão de, entre rádios evangélicas, nós temos engajamento, né? Primeiro lugar. Nós somos líder de audiência na cidade de Imperatriz, quando você fala em número de ouvintes que não desligam
por mais tempo que ouvem a nossa rádio, nós temos os ouvintes mais fiéis e os ouvintes que não saem da nossa rádio. Muitas vezes ele pode até não conseguir ou não estar ouvindo certo programa, mas ele não troca de estação. Então nós temos esses ouvintes, essas pessoas que nos ouvem. E outra coisa que é grandemente satisfatória para a gente é que a nossa rádio ela não é ouvida, vamos dizer assim, apenas pela Assembleia de Deus, mas todas as outras igrejas nos ouvem, todos, até outras religiões. Nós fizemos pesquisa, você sabe, nós temos pessoas que são católicas, que são espíritas, que dizem que não tem religião e nos ouvem. Então a gente conseguiu comunicar, levar uma mensagem boa para as pessoas. As pessoas estão ouvindo Jesus através das nossas músicas, através da sua palavra, através da palavra da Iris e todos os outros que falam, que fazem a Eu acho Rádio Cidade da Esperança. interessante que meio-dia eu coloco o gabinete pastoral e todo dia, depois que termina o pastor Raul de falar, eu recebo vários pedidos. Manda essa mensagem para mim mandar não sei para quem, ou mandar para o meu irmão, para não sei quem. Tem um irmão que coloca numa caixa de som, Sim. na feira, a mensagem do pastor Raul. Então, todo dia eu termino o programa, o pastor já tem que mandar para o irmão, para ele jogar na caixa de som. Exatamente. Então, a gente vai fazendo discípulos, transmitindo. Durante esse período todo de Wesley na rádio, vamos falar, Troféu Gerando Salvação foi uma conquista inédita, como é que é isso aí? Troféu Gerando Salvação foi uma... É nacional, assim, né? É nacional, foi uma conquista muito grande. Nós fomos indicados a primeira vez em 2000, nós ganhamos em 2022, nós fomos convidados a fazer a cobertura, a participar do Troféu Gerando Salvação. Que já foi uma honra, nós estamos no interior do Maranhão. Honra. Nós somos no interior do Maranhão, nós somos aqui uma rádio que é ligada a uma igreja, então assim, uma rádio confessional, e aí nós somos convidados a participar, a fazer essa cobertura desse grande evento. Fomos lá. 2023, nós tivemos uma honra maior ainda, que nós somos indicados a concorrer ao Troféu Gerando Salvação. Mas a gente teve a honra, mas a gente nem sonhava que podia ser possível. A gente nem sonhava. Eu lembro que eu dizia assim, gente, para nós já somos campeão, porque assim, no Maranhão só foi nós indicados. E nós temos muitas rádios grandes na capital, né? E nós somos indicados. Então aquilo foi mostrando que o nosso trabalho, o teu trabalho, o trabalho de todos os outros locutores que fazem a Rádio Cidade Esperança, é um trabalho que está dando certo. A gente foi indicado. E aí eu até brincava, eu conversava com a Alessandra, digo, Alessandra, só em a gente ser indicado, para mim, a gente já ganhou o troféu. Eu nem me importo se a gente... Quero nem saber quem vai levar. Quero saber quem vai levar, nós já ganhamos. Eu dizia, ó o nome da rádio aí, junto com rádio com grandes redes de Curitiba, do Nordeste, em Recife, de São Paulo, a gente estava concorrendo com rádios enormes. Que tinha cadeia de rádio, que tinha cadeias de rádio que concorreu lá, que era 5, 6 rádios, do mesmo dono, e nós concorremos com esse povo. Aí, tudo bem, já fui feliz. 2024, a surpresa, mais uma vez indicado ao prêmio. Eu digo, Jesus, então bora trabalhar. Senhor, bora ver agora se nós ganha. E aí, em 2024, aconteceu uma coisa interessante. Não sei se tu lembra, o evento estava programado para ser no mês de março. O evento, o Troféu Gerando Salvação lá em São Paulo. Só que teve um problema lá e o evento não ocorreu em março. O evento só foi ocorrer em setembro. Então nós ficamos, enquanto todos pararam... O povo esqueceu que o evento ia acontecer. Nós ficamos de março até setembro falando para os nossos ouvintes. Vota na Rádio Cidade Esperança. Vota na Rádio Cidade Esperança. Olha o aplicativozinho aí, tá aí, vai lá. Já votou hoje? Dá 2 votinhos, dá 10 votinhos. E os nossos ouvintes, que são os melhores do mundo, fizeram o quê? Votaram na Rádio Cidade Esperança. E os outros esqueceram. Inclusive foi feito até no tempo central para os jovens. Todo mundo postou, a igreja se ajudou, abraçou, né? Todo mundo abraçou. E tivemos a grata surpresa de 2024
nós temos eleita a rádio mais engajada do meio gospel do Brasil. Conta aí para mim como é que foi a emoção de estar lá sentado, aparecer o nome de todas aquelas grandes emissoras e aparecer Cidade Esperança. O vencedor é... Rapaz, Foi muito emocionante. tu conseguiu levantar, não tremeu as pernas? Não, eu fiquei assim, bem preocupado antes. E eu fui, não vou te mentir, sem muita, vamos dizer assim, eu não tinha aquela perspectiva, aquela expectativa, nós vamos ganhar. Eu não tinha muito, não. Mas eu me preparei, eu digo, bom, se nós ganhar, o que eu vou falar? Como eu digo para vocês, gente, eu não sou locutor, eu não sou apresentador, eu gosto de... poucas pessoas que fazem eu estar aqui. Eu Zeninha um andar dela. Ela que consegue me arrastar para me estar na frente das câmeras. Eu gosto de estar atrás. Mas aí eu trabalhei. Digo, bom, estou concorrendo, então eu tenho um risco de ganhar. Deixa eu preparar meu discurso. Aí eu preparei ali na mente mesmo. Pensei mais ou menos em alguma coisa como falar. Quando falou o nome Cidade Esperança, meu Deus... É nós mesmo, eu ganhei. Nós tudo aqui na expectativa, na televisão. Eu tentei fazer igual eu faço aqui quando a gente está em algum culto no Tempo Central. Como é que eu faço quando eu estou aqui? Quando alguém diz assim, a oportunidade para a rádio, eu digo, vai lá, Zeni, fala, não é assim? Ou então, vai lá, Wellington, fala. Lá não tinha como eu mandar ninguém, era eu mesmo. Não, era bem. Aí eu levantei, fui, olhei e digo, é eu mesmo. Mas eu confesso para você, foi muito emocionante, assim, a gente ficou muito feliz. E, continuo a dizer, a única campeã, a campeã atual até hoje é nós, porque ainda não teve o evento de 2025 e 2026 está programado para ter no final do ano. Então, nós somos o atual campeão do Troféu Gerando Salvação. Que chique! Ó, a gente vai ali rapidinho pro comercial, né? Tomar uma aguinha e voltamos já já. Não sai daí não, tu vai saber mais história atual da rádio e da TV Cidade Esperança. Nós estamos agora com uma nova programação na TV, com um alcance top. Daqui a pouco a gente conta, tá? (2 de maio de 2001) são de Cidade Esperança 105,1 FM. Uma emissora 100% evangélica, sob a direção da Assembleia de Deus em Imperatriz. Objetivo: apoiar o crescimento da obra de Deus. Em pouco tempo, a audiência foi crescendo rápido e, indiscutivelmente, se tornou a maior audiência registrada na cidade na época. Mas além do sucesso dos estúdios da Rádio Cidade Esperança, começou também assim, fazendo história, realizando grandes shows no aniversário, no estádio. E com a caravana Cidade Esperança, a equipe empreendeu visitas em cidades vizinhas, fazendo cruzadas evangelísticas. Mas não parou por aí. A Assembleia de Deus de Imperatriz, através da Rádio Cidade Esperança, entrou no calendário da maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, que é realizada todos os anos no Parque de Exposições de Imperatriz. Consagrando um dia especial, a Noite Evangélica, chamada de Esperança na Expo Imp. Considerado até hoje um dos maiores eventos realizados no período da feira agropecuária, com recorde de público. E aquela que começou apenas como uma rádio em arrendamento, 4 anos depois, em 2005, tornou-se, pela graça de Deus, uma rádio própria. Isso mesmo, a primeira rádio de Imperatriz, Rádio Imperatriz 570 AM. Com a resposta de oração, passou a ser propriedade da Assembleia de Deus, uma conquista para o povo de Deus. E mesmo com tantas dificuldades, a Rádio Imperatriz, agora Cidade Esperança, chegava a lugares longínquos. Até mesmo em aldeias, onde várias pessoas testemunhavam a aceitação de Jesus através da rádio, que mesmo diante de tantos obstáculos, continuou levando uma palavra de fé, amor e esperança. Por isso, agradecemos a cada membro e aos pastores desta igreja, bem como a todos os ouvintes e patrocinadores que durante esse tempo estiveram orando, contribuindo financeiramente ou patrocinando os programas. Vocês são os responsáveis pelo sucesso dessa rádio. Uma rádio que leva alegria, entretenimento, informação, música de qualidade, pois chegamos aos mais diversos lugares através do rádio e em todo o mundo pela internet.
comunicando o amor e a bondade de Deus. E a meta é continuar crescendo, alcançando mais vidas com as boas novas do Evangelho de Cristo. FM Cidade Esperança, a rádio segundo o coração de Deus. Muito obrigado. Estamos de volta com o nosso bate-papo, nosso podcast, hoje com ele, o pastor Wesley Romeu, que é o nosso diretor da comunicação. Eu queria começar perguntando, durante esse período que você está aqui, 12, 13 anos, né, qual foi a melhor experiência como diretor que você teve na rádio, aquela que você disse, eita, quando meu neto contar, eu vou falar, quando o vovô era da comunicação, aconteceu isso. E qual foi a pior, que deu vontade de dizer tchau, nunca mais eu entro aqui? É engraçado. Uma das melhores experiências, assim, creio que profissional, creio que a gente vê pelo sonho, foi quando teve a mudança. Eu acho que essa foi um grande momento, não só para mim, mas para toda a igreja, porque era um sonho antigo, né? Porque foi comprado a rádio, ela foi comprada com esse intuito. Eu sei que tu lembra que dizia que ia digitalizar o AM, não era isso a palavra? Digitalizar. Aí depois passou um período dizendo, não, as AMs vão ser mudadas para FM. Eu lembro que no governo Dilma, se não me falha a memória, foi no governo Dilma, ela promulgou a lei. Ó, vai mudar a AM para FM. Só que quem organizou, que disse como mudaria, que criou todo um trabalho e tudo, já foi no governo Michel Temer. Então, mas tudo era assim, era uma coisa, eram sonhos, não sei o quê. E aí, quando houve essa mudança, eu pensei, meu Deus, que honra, eu participei desse momento, entendeu? Eu tive o privilégio de estar aqui nesse momento. Deus me deu essa honra. E outro grande momento também, que foi uma grande conquista, foi quando a gente digitalizou a nossa TV. Porque também foi uma grande mudança. Nós saímos da TV analógica e entramos para a TV digital. Que hoje nós temos uma rádio e uma TV totalmente moderna. A rádio já consagrada, Imperatriz, região e no Brasil, né? Consagrada. Tivemos essa grande honra de mudar, de estar aqui nesse momento. E a TV a gente está consagrando agora, E na TV né? a gente está consagrando, também trabalhando, já estamos aí com transmissores novos, foi feito um grande investimento agora do ano passado para cá, mudando equipamento, estamos estruturando a TV, programação nova, programação dinâmica, bacana, igual essa tu e outros que estão apresentando. E a tendência também é só crescer, graças a Deus. Já o contrário, tu me perguntou também de um momento... porque a gente é humano, né? Tem coisa que a gente dá vontade de chutar o pau da barraca e ir embora, não voltar mais. Eu aprendi uma coisa, Zeni, eu tento fazer... o que não foi bom, eu não lembro. Já passou, se passou... Tu é filho do Samuel mesmo ou é do pastor Raul? Eu não sei, com toda sinceridade... Eu não sei te contar o que teve de assim, foi ruim. Que deu vontade de ir embora e não voltar? Não sei. Não lembro. Passou, tudo é aprendizado. Uma coisa assim que eu aprendi aqui é que a gente, diferente de outras empresas, eu acho que como a gente fala muito assim, aqui é uma igreja, diferente de outras empresas, a gente vive muito na dependência do Senhor. A gente tem nossos comerciais, a gente tem nossos contratos e tudo, que dá uma previsibilidade para a gente, mas no dia a dia, tu que me acompanha, tu sabe, o tanto de coisas que acontecem, de percalço, de imprevisto que acontece, e que tem momento que chega que a gente... Mas aí a gente se aflige. Tipo ontem, de manhã. Aí ontem de noite estava resolvido. Aí ontem de noite tu disse, aí quando tu perguntou para mim, eu digo, não, tá em paz, Deus já providenciou, já resolveu. Então, assim, aqui muitas vezes eu me aflijo, eu fico, meu Deus, então aí eu começo a orar e digo, Senhor, mas
é para a glória e para a honra do teu nome, tu sabe. Então, se acontecer, o Senhor vai dar um jeito de resolver, o Senhor vai dar a providência que a gente precisa. E se não der, se não acontecer, é porque o Senhor não quer. Então, se o Senhor não quer, amém. Mas se o Senhor quiser que aconteça, o Senhor vai organizar e tudo vai acontecer. Eu acho interessante aqui é que a gente diz, a rádio é uma igreja, mas é uma igreja. Por exemplo, nós temos agora Esperança na Expoimp, né? Só que para Esperança na Expoimp, todo locutor tem o dia de jejuar para que Deus abençoe, que não seja só uma noite na exposição, que seja um evento onde Jesus Cristo venha salvar, onde seja um diferencial. Isso, se não, eu acredito que não tem nenhuma rádio que faça isso, a não ser a Cidade de Esperança. A gente sempre busca, você sabe que a gente está sempre buscando isso, né? Nos conscientizar. E assim, é uma igreja porque eu vou citar 2 exemplos que a gente tem. A gente tem pessoas que aceitaram Jesus através da rádio. Eu lembro que teve um irmão aqui eu não lembro aonde, mas o pastor Hildo lembra, e eu acho que tu também deve conhecer, o irmão que aceitou Jesus ouvindo o programa do pastor Hildo aqui no Tocantins. Lá no meio do mato, lá no meio do mato, que a rádio, a igreja que eles tinham era a rádio. Então a esposa ligava a rádio e deixava lá tocando, e aquilo foi amolecendo o coração do esposo, ele ouvindo as músicas, ouvindo a pregação, ele aceitou Jesus através da rádio. Nós tivemos também aqui outras pessoas que dizem assim, olha, a rádio é minha igreja. Tem uma irmã que sempre liga e diz, a minha igreja, a rádio, eu não ando, eu fico só ouvindo. Aí um dia o pastor Raul pregou e disse, se congrega, não sei o que. Ela ligou, diz para o pastor Raul que eu não estou me congregando, é porque eu não sei andar não dou conta, mas eu escuto ele pregar. Exatamente. Então, tem o caso lá da Terezinha, né, dos índios. Tem o caso da missionária Terezinha, que aceitou toda uma tribo, né, lá toda uma na tribo área de Grajaú, Jesus. aceitou Jesus através de uma ministração que o pastor Elian, na época, fez aqui na rádio. Meio-dia. Então, assim, meio-dia. Então, a gente tem esse tipo de testemunho, esses vários outros testemunhos. O que é isso? Mostrando para nós a responsabilidade que a gente tem. Porque esse microfone, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ali você pode abençoar ou pode matar pessoas. E o nosso intuito ali é abençoar. O intuito ali é quando você chegar ali, você saber que você está falando para muitas pessoas. Muitas pessoas que tu abençoou com a tua oração, com a tua palavra, que tu nunca deve, tu só vai conhecer quando tu chegar no céu. Mas tem muitas pessoas que foram abençoadas pelo teu programa. Eu gosto de dizer que a gente chega em lugar que eu nunca vou chegar, pessoalmente. Aliás, em lugar que eu nem sei que existe. Exatamente. Mas os hinos que a gente toca, em mensagens, elas conseguem alcançar essas pessoas e trazer essas pessoas para os pés de Jesus. Por isso que a gente diz que a rádio é a maior missionária que a Assembleia de Deus tem. É a maior missionária. É a maior missionária. Então, cada um dos locutores tem que ter essa consciência de que não está aqui só para fazer um programa, está aqui para falar do amor de Cristo. E isso é muito bom. Eu louvo a Deus porque você faz questão de dizer para a gente o que deve ser feito. Porque às vezes a pessoa vai só, não deixa para lá, deixa para lá. Mas tu chama na chincha mesmo, tu caça a conversa, tu reclama, né? Eu acho muito legal isso. A experiência do Wesley com a Rádio Cidade Esperança. Não aquele menininho, o gordinho da rádio, que a gente chamava, mas o quase magro da rádio hoje. Como tu vê hoje o trabalho que você faz, em comparação a quando você começou? Eu acredito que a gente vai amadurecendo, né? Eu sempre busquei, e assim como eu busquei os cursos para a gente, para o pessoal, eu sempre tive assim, eu acredito que a gente tem que fazer o que for para fazer bem feito. Eu nunca gostei daquela coisa, daquele negócio assim, me perdoe, eu não sei cantar direito, aí eu vou cantar. Não, é para honra e glória de Jesus. Não, minha mesmo não, moço, canta direito. O que eu sei fazer bem feito, eu vou fazer bem feito. Então, assim,
Aqui na rádio, você vê que nós estamos aí nesse processo de reforma, já estamos no 3º ano que a gente está trabalhando, e eu parto de um princípio: eu quero tudo do bom e do melhor. Eu sei que não é meu aqui, é para a honra e para a glória do Senhor. E se é para a honra e para a glória do Senhor, se eu for comprar desde um cabo até um microfone, eu vou comprar o melhor, para honrar o Senhor. Então, o Wesley, eu venho a cada dia tentando melhorar, tentando ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Ainda tem muita coisa para melhorar, sei que tem muitos erros, tem muita coisa que a gente ainda não acertou e tudo, mas a gente vem buscando. Eu creio que hoje eu estou um pouco mais maduro. Problemas que me afligiam antes, hoje eu já consigo descansar no Senhor. Passar a E dizer batida. assim, não, vai dar certo, Deus vai resolver. Lógico, a gente é humano, tem hora que você fica ali um pouquinho, mas Deus tem nos abençoado. De vez em quando eu sou aquela voz ruim. Eu chego ao Wesley, a gente podia fazer assim, calma. Calma, vai dar certo. Eu me dá vontade logo de apelar, entendeu? Não, vai dar certo. Deus, na hora certa, Deus Mas é vai. porque eu sou de 7 meses, eu quero resolver rápido. Isso vai levando. Na hora certa, Deus vai abençoando e vai acontecendo. O que nós temos que fazer é isso, é entregar o melhor para o Senhor. É tentar mostrar que tudo que tiver à nossa mão para fazer, a gente tem que fazer e fazer da melhor forma possível. Salomão já disse, né? O que for colocado na mão para fazer, faz e faz bem feito. Faz bem feito. Porque para onde tu vai, para a sepultura, para onde tu vai, não vai fazer mais nada. Ele diz como isso. eu sempre falo isso, né? Nós temos a honra e o privilégio de estar aqui, nesse momento. Eu não sou, eu estou aqui. Só tem um que é nosso Deus. Então nós temos o privilégio de estar aqui, de participar, de fazer história, né? De fazer história. Como eu falei, eu tive o privilégio de estar na mudança do AM para o FM. Então, eu sou o primeiro diretor da rádio FM. Chique! Não é? Eu cheguei na AM, mudou para FM, então o primeiro diretor sou eu. Deus me deu esse privilégio. Eu comecei na FM, fui para AM e vim para FM. Exatamente. Começou na FM, foi para AM e voltou para FM. Vim para FM, graças a Deus. Então, 25 anos de rádio. 25 anos já. Então é isso, é fazer bem feito aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. E entender que, como eu falei anteriormente, entender que assim, que aqui não é uma empresa apenas. Nós temos a nossa parte burocrática, a nossa parte jurídica, mas é entender que aqui é uma agência do Reino de Deus. É por isso que eu sempre falo e digo, é uma igreja. É uma igreja. E o maior público de igreja, quem tem é a gente. Porque a rádio é legal, porque você não precisa estar parado. Parar para ouvir rádio, não. Você está trabalhando, você está andando de carro, isso não atrapalha, isso só ajuda. Só ajuda. Olha, Zeni, a gente tem tantas assim. Eu lembro que quando a gente ganhou o troféu Gerando Salvação, o Eudes veio me mostrar uma mensagem que chegou no WhatsApp da rádio, que a pessoa botou e disse assim: olha, eu sou um médico, trabalho aqui em São Paulo, numa UTI, e a rádio está ligada nos alto-falantes da UTI, os pacientes estão ouvindo vocês aqui. Aí depois ele falou: ó, eu vi vocês, descobri vocês através do troféu Gerando Salvação. Então legal, eu estou tocando vocês aqui. Então, assim, olha o tamanho da responsabilidade. Olha o tamanho da responsabilidade que você tem. A gente ultrapassou fronteiras. Imagina você estar na UTI e começa a ouvir um batidão. Tum, tum. Aí não dá. Então, assim, Deus tem nos abençoado e cada um de vocês que faz a Rádio Cidade Esperança tem mudado histórias. Tem a pessoa que gosta por exemplo, eu sei que eu já te contei, uma vez eu estava andando na rua e duas irmãs me pararam. Ei, o senhor é o diretor da rádio? Eu digo, sou. E eu tenho uma reclamação de fazer. Eu digo, oh meu Deus, o que foi? Eu digo, pô, não, diga. Olha, o senhor está dando muito pouco tempo para o Zeni, viu? Tem que aumentar o tempo dela, que o programa dela é muito bom. Eu digo, ô irmão, vai dar certo. Mas deixa eu lhe falar, que hora é o programa da Zeni? Ela disse, meio-dia. Eu digo, pois é. É a sobremesa.
Você almoçou, o programa da sobremesa não pode ser demais, não, hein, Joela? Ela se abriu. Ah, você é muito bom de fala. Então, assim, a tua forma de comunicar, os hinos que tu toca, a forma que tu fala, atinge e alcança as pessoas. Assim como depois, eu já vi N testemunhos que as pessoas ficam aguardando o horário da Iris orar. As pessoas estão ali, às vezes estão no trabalho e tudo, e naquele momento ela liga o aplicativo, ela consegue ligar o rádio, e ela diz, eu vou orar com a Iris. Por quê? Porque ela sabe que é uma oração de fé, entendeu? Então, assim, Aliás, eu vou registrar, a Iris é uma das vozes mais bonitas que eu acho na Rádio Cidade Esperança. A Iris tem uma voz linda. Ela tem uma voz. E o Eudes tem a paciência. O Eudes é o paciente, né? Eu amo o Eudes porque ele consegue trabalhar com a Iris. Eu aprendo com o Eudes, paciência. O Eudes consegue trabalhar com a Iris no 33 e com a Cláudia no 75, na rotação. A rotação da Iris da Cláudia totalmente diferente, é o mesmo Eudes. Mas agora a gente está com a TV começando. Nossa TV, ela mal pegava no centro da cidade. Isso. Agora o nosso alcance está maior. Como é ver essa mudança, o que vai beneficiar, como vai ser trabalhado esse horário? E nós vamos ter só aquela meia horinha, 2 horinhas adiante. Fala pra gente essa programação. Nossa TV, nós conseguimos um aumento de potência para a nossa TV. Hoje nós temos uma TV que a gente consegue abranger toda a região metropolitana de Imperatriz. Para você ter uma ideia, hoje o nosso sinal, as pessoas estão assistindo a gente até aqui em João Lisboa, cidade vizinha. Lógico que tem pontos, porque o sinal ele é meio, como que se diz, parece uma asa de borboleta. Então tem alguns pontos que às vezes não chega, aqui pertinho não pegou, mas lá mais na frente está pegando. Isso é natural. E a gente está trabalhando nessa programação nova, estamos estruturando a nossa TV, também com equipamentos. Você está vendo que a gente está fazendo investimento no estúdio, comprando equipamentos novos. Esses dias mesmo, estava conversando com o David, que está nos ajudando aqui. A gente está procurando comprar mais câmeras e câmeras mais modernas para fazer uma programação de qualidade. Vamos fazer jornalismo? Vamos fazer jornalismo, vamos fazer de um tudo, de uma forma com a mesma filosofia que a gente vem trabalhando na rádio, que é a Rádio Cidade Esperança e a TV Cidade Esperança. Um jornalismo que vai trazer notícias boas, que vai trazer esperança, que vai trazer uma palavra de paz. Assim vai ser a nossa TV. Hoje nós temos aí, assim como toda TV, Osine, nós temos a possibilidade de trabalhar 2 horas e meia de programação diária, né? Com programas voltados para a nossa igreja, para a nossa comunidade. E tem a programação nacional, que é a programação da Rede Boas Novas, que é uma programação bem dinâmica também, uma programação bonita, que é gostosa de você assistir. Falando em programação da Rede Boas Novas, agora começou, né, as festividades de 115 anos da Assembleia de Deus, né? Até o dia 20 é festa em Belém, está todo mundo lá. 114, não. 115, né? 115 anos. 115. Vai estar chegando, meu Deus. A gente não faz mais caravana para ir para lá, né? Era tão legal ir para lá assistir. Mas aí, não perca, semana que vem vai ter a programação lá no Tempo Central, né? Vão fazer o aniversário 115 anos da Assembleia de Deus. Em Samuel Mariano, né? Samuel Mariano. Vai ser uma grande cruzada. A liderança aí do nosso amigo, o evangelista Vinícius Lucena. Isso é muito bom, se Deus quiser. Aliás, falar é muito bom. O que foi aquilo da EBF? Meu Deus! Eu vou aproveitar para parabenizar o Reinaldo. O Reinaldo tem assim, uma imaginação sensacional. E a equipe dele sabe fazer. Parabéns. Vale a pena você ter uma criança e levar para uma abertura de EBF daquela. Eu levo o sobrinho tudinho, mas todo mundo manda mensagem, vamos para a EBF, vamos para a EBF. Foi uma programação linda e o pastor Reinaldo, ele tem assim, um coração voltado para as crianças. Eu vejo esse ano, eu falo, não tem como ele melhorar. Moço, ano que vem ele tem melhor. Cada ano ele melhora, então ele está de parabéns, a Laudeci, esposa dele, toda aquela equipe, parabéns. É assim, programação
Foi lindo, foi excelente. E uma palavra que, como ele fala, né, uma frase que ele usa, o coração da criança é de quem chega primeiro. E ali a gente viu que é uma palavra que ele comunicou Jesus para as crianças de uma forma que as crianças entendem, simples, uma forma que consegue trazer as crianças para Jesus. E é muito lindo o ministério deles, que Deus continue abençoando grandemente. Gente, é muito chique você ser voz da Assembleia de Deus. Quem tem tanta voz que está ecoando bem alto dentro da nossa igreja, que vale a pena você ser voz da Assembleia de Deus. Vamos lá, pastor Wesley. Como o senhor vê, a pastora chique chamar pastor Wesley, como o senhor vê a TV Cidade de Esperança, nós vamos terminar toda essa obra aqui, se Deus quiser, esse ano ainda, Sim. tá? E aí, como o senhor vê a nossa participação no mercado da TV Cidade de Esperança? Porque hoje a TV não tem participação no mercado ainda. Como a rádio deu aqueles primeiros passinhos, nós vamos começar agora. Como é que você vê? Vou te responder por partes. Pode ser. Primeiramente, a rádio. Nossa rádio hoje ela está consolidada no mercado, né? Nós estamos uma Grandes rádio, empresas grandes estão aqui. empresas, grandes anunciantes. Eu costumo dizer que, assim, primeiramente é Deus, e segundo é que a gente começou a trabalhar da forma correta, a gente começou a fazer aquilo que traz resultado. A gente, como eu sempre falo nas nossas reuniões, a gente é uma igreja, a gente tem que trazer resultado para o reino dos céus, mas também tem que trazer resultado para o empresário. Armazém Paraíba não anuncia sem saber que tem resultado. Tem resultado, o Mateus não faz isso. Então, assim, grandes marcas, como Feirão dos Móveis, tá, então a gente traz resultado para esse anunciante. Que isso é bom. A pessoa saber que ela investe aqui, ela está ajudando o reino do céu, de Deus, mas também ela vai ter resultado para a empresa dela, ela vai ter retorno. Então, e o nosso projeto, aquele projeto da década da colheita, o nosso projeto para a rádio, a gente tem que sonhar grande, porque o nosso Deus é grande. E o projeto que eu tenho para a rádio é a gente ser referência nacional daqui até o final do projeto Década da Colheita. A gente quer ser referência nacional. Então, assim, as pessoas olharem por aí, quando pensar em rádio evangélica, lembrar de Imperatriz do Maranhão, lembrar da Rádio Cidade de Esperança, que está aqui fazendo história. Para a nossa TV, o nosso projeto é esse também. É um projeto da gente melhorar nossa programação cada vez mais, com programação nova, programação dinâmica, um jornalismo atuante, uma equipe boa na rua, fazendo entrevistas, reportagens, comunicando com as pessoas de uma forma como a gente faz no rádio, simples, respeitosa e dinâmica. Hoje, os locutores da Rádio Cidade de Esperança, eles são chamados para vários eventos, porque, além do carisma e da voz, a gente é referência. Eu já acho isso muito chique. Exatamente. Wesley, foi bom conversar contigo, ficar 3 dias, sabe? Mas o programa é só 1 hora, né? Que bom. E aí a gente ainda tendo que acabar, para tu ir trabalhar e eu também. Mas eu te deixo a câmara para considerações finais. Tu tem aí 5 minutos de considerações finais. Tu é pastor. 5 minutos? Tu é pastor, meu amigo. Não, então eu quero, primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Como eu te disse no início, tu sabe que a gente conversa muito, não vislumbrava, não queria, não busquei, mas eu entendo que o Senhor me chamou. E enquanto eu estiver servindo, eu quero servir com excelência. Então, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. Agradeço a confiança dos nossos pastores, pastor Raul, pastor Ricardo, que confia na gente, nesse trabalho que a gente vem fazendo ao longo desse ano, desse período. Louvo a Deus por isso. Agradeço a parceria do meu pai, que está sempre com a gente, orientando, dando uma palavra, dizendo como fazer. Como tu disse, conhece muito bem dessa área de comunicação, né? Então, sempre a gente está... Louvo a Deus pela minha esposa. E tu não falou, né? Mas você foi uma das pupilas. Na época que tu fazia o Por Amor,
através do Por Amor, eu mandava um recado para ti, e a Elzeni tocava música e foi quem me ajudou. Nessa brincadeira eles casaram. Nessa brincadeira a gente vai fazer... Eu lembro do teu casamento que vocês mandavam muito presente de Deus, Daniel e Samuel, né? Era chique. No dia do casamento, a gente aproveitou, Daniel e Samuel estavam aqui perto, eu deixei eles no casamento, eu fui buscar Daniel e Samuel e trouxe de presente para o casamento. Quase que a mulher dele desmaiou. Foi emocionante. Foi chique, eles cantarem presente de Deus para vocês. Esse foi um dos primeiros grandes presentes que eu ganhei da rádio, né? Ainda nem fazia assim parte e eu ganhei esse presente. Então, louvo a Deus pela vida da minha esposa, minha querida amada esposa Alessandra. Das filhas que são super top, né? Tudo que vocês veem assim, o Wes fez isso aqui, pode ter certeza. Foi até ela que aqueles disse, café bonito, né? Aqueles café bonito. Quando eu vou fazer alguma coisa, às vezes quando a gente pensa em fazer alguma coisa, aí eu, Alessandra, estou pensando nisso assim. Ela, não dá certo não. E quando ela disse que não dá mesmo. Não adianta nem tentar. Não adianta nem tentar. Aí quando ela disse, não, acho que aí vai. E dá certo. Então, louvo a Deus pela vida da minha esposa, das minhas filhas, Letícia, Larissa. A Letícia que já está me ajudando aqui também nas artes, nas coisas, trabalhando aí. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui da Rádio Cidade Esperança, você que quando eu cheguei pegou na minha mão e vamos junto, e a gente está aí até hoje. Cada um de vocês, o Hélio, a Iris, que está conosco, o pastor Laércio, o Jess, que chegou por último, mas também já é nosso, né? David, que está com a gente aí, e Eudes também, que é um pastor. Espera um pouquinho, antes de tu terminar, esse pedacinho aí da rádio eu acho muito interessante, porque a gente é uma rádio 100% evangélica, mas a gente não é bairrista, né? Não. A gente não é 100% Assembleia de Deus, porque tu é novo, mas eu que estou mais velha, eu fui disciplinada da igreja por namorar um crente batista. Aí. Eu comentei um dia desse... Estava desviado, né? Eu comentei um dia desse que naquela época, crente batista não ia para o céu, crente presbiteriano não ia para o céu. Quando o pastor Raul chegou na Assembleia de Deus, é que ele expandiu as portas da graça. Abriu o céu para o povo. E esses crentes tiveram livre acesso para nós, assembleanos. Eles sempre tiveram, mas para nós, assembleanos, só depois que o pastor Raul chegou. Então, aqui, a Rádio Cidade Esperança, nós temos locutores de outras denominações. Quem são? Sim, e isso foi uma conversa assim, com o próprio pastor Raul. Ele falou, disse, é para o reino. Ele sempre teve essa visão do reino de Deus, né? Estou falando, aquele que abriu as portas da graça. Ele abriu as portas. Então, assim, hoje nós temos aí o pastor Dias, que está conosco já aí, ajudando já mais. O Dias já é quase assembleiano. É quase o João Batista chama ele de Quadrangubleia, que é da Quadrangular. Temos o querido pastor Laércio. Pastor Laércio também é um amigão do coração, assim, um pai de oração. Louvo a Deus pela vida dele também. Dias e o pastor Laércio só não dá para cantar ainda da Lauriette. Só eles não dão conta, né? Mas o pastor Laércio também, que é da Batista. Aí nós temos o pastor Diácono, com a missionária Rosilene, que são da Madureira. E a Carol, né? A menina da música também, quadrangular. Também, que é quadrangular. Então, assim, a gente hoje... E a gente tem uma abertura. A gente só não tem mais programas de outras igrejas porque a gente não tem tempo. Tempo que eu digo no horário, né? Não tem grade para colocar. Mas a gente é aberto. Você vê que as pessoas vêm. Hoje a gente anuncia festa de outras igrejas, outras denominações. Sendo para Jesus, meu irmão, a gente está junto. É a visão de reino. Okay. Então, Deus abençoe. Louva a Deus por toda a equipe Cidade Esperança, todos. Que Deus continue abençoando cada um e nos dando força e nos mantendo aqui para fazer a obra dele. Amém. Muito obrigada, Deus abençoe, que esse ministério seu, ele continue, que seja ricamente abençoado e que você assuma uma igreja, que você é um pastor 100%. Amém. Quando eu vou assumir uma igreja, eu vou lá pelo menos uns 2 cultos. Todo o tempo de Deus na vontade do Senhor Jesus. 2 cultos. Deus abençoe. E a gente encerra aqui o nosso podcast Voz da Assembleia de Deus. E você pode ver no YouTube da rádio e na TV Cidade Esperança. É muito chique, no canal 14. Deus abençoe a sua vida. Até nosso próximo encontro.